O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. O cara é contador, escritor, amante de futebol, cronista, crítico e mais o que, Plácido Pizzetti? Pescador. Pescador? Tá, mas você mente mais como cronista de futebol ou como pescador? Minto mais como cronista de futebol. É mesmo? Verdade. Que prazer te receber, meu bruxo. Oh, além da honra, para mim é um grande prazer ser um dos teus convidados nesse teu programa de entrevista. Né? Não tem me como... sinto honrado. Não, realmente. eu me sinto honrado. Agora me diga uma coisa, você ama mais contabilidade, futebol, pescaria ou a vida de escritor? Pescaria. É mesmo? É. Por quê? Porque pescar, cara, é uma coisa... Para mim é o meu refúgio. Eu quase todos os finais de semana, eu me jogo para a galheta e lá pego a minha redinha de currículo e vou pescar. E gosto de fazer isso sozinho. Vou sozinho, coloco a rede no mar sozinho, sem saber nadar direito. E aí sempre pego um peixinho para depois apreciá-lo, né? Eu tiro da rede, preparo o peixe, frito ou ensopo, ou enfim. E sempre peixinho fresquinho. Então isso é quase um vício para mim. A pescaria veio antes da contabilidade, imagino. Não, a contabilidade. A contabilidade veio antes da pescaria? Olha, eu já estou na contabilidade desde os 16 anos, portanto, só trabalhei no escritório de contabilidade. São 54 anos de escritório de contabilidade. E o que mudou, Plácido, de 50 anos para cá, na contabilidade? Mudou muito, né? A contabilidade em si, os lançamentos, são sempre aqueles, né? Para todo um débito existe um crédito. Agora, os conceitos, né, são os mesmos. Agora, com toda essa dinamização do mundo, né? Inclusive da própria complexidade das leis, onde antigamente tu tinha dois impostos, o imposto de renda, que tu pagava anualmente, uma vez por ano, e o IVC, que é hoje o ICMS, que é o imposto estadual. E também o imposto da Previdência Social, que na época era o IPESC, o IAPTEC, ou enfim, né? Que também tu recolhia quando tu quisesse. Tu podia fazer a cada 6 meses lá e fazer uma guia recolhendo 6 meses. Então era tudo muito fácil, né? Muito mais prático. A vida do contador era mais fácil? Muito mais prático. Apesar de toda a tecnologia, mas a complexidade em função de todos esses impostos e tributos que a gente quase todo dia tem um imposto para recolher. A própria complexidade da legislação tributária e fiscal, né? Te obriga a estar sempre antenado e sempre e procurar auxílio em consultorias, enfim. São muitas obrigações acessórias, quer dizer, tu poderia enviar só uma informação e essa informação servir para todas as instituições, né? Tanto federal como estadual. Mas elas não se comunicam hoje? Elas se comunicam, mas ainda essa burocracia existe, né? São várias e várias informações, e tu deixar de entregar uma delas, já dá multas, e multas às vezes bem pesadas. Tá, Plácido, o contador é meio psicólogo do cliente, né? Acho que ele é mais psicólogo do que contador. É verdade. Você conhece todos os segredos obscuros, as tretas, coisas erradas. O quanto você guarda com você nesses 50 anos? Todas, claro que é óbvio que não, mas muitas a gente consegue. A gente cria uma relação muito mais do que só a relação profissional, em função disso aí, né? Do choro, né? Da desgraça, porque muitos realmente quebram, não têm condições. Eles até tentam, alguns aventureiros, né? Tentam ter um sonho, mas sem estrutura, sem um esquema de planejamento, e acaba durando pouco tempo. E nesse meio tempo a gente lida com eles com uma série de questões, né? E aí entra às vezes até uma questão familiar, doença e choro mesmo, né? Então o cara precisa ser muito mais do que só um profissional da área contábil. Todo mundo procura um contador porque quer pagar menos imposto? É só para isso que as pessoas te procuram? Não. Hoje, claro que o sentido é esse, tu pagar menos imposto, mas de uma forma legal. Existem estratégias, né, fiscais que fazem com que tu pague menos imposto, mas legalmente, né? A opção, porque hoje tu tem várias formas de tributação. Tu pode
dependendo do teu faturamento, tu pode ser um MEI, microempreendedor individual, que aí é uma barbada, tu paga R$50 por mês, né? Tu pode ser um microempresário pelo regime do Simples, quando algumas atividades não permitem, então tu opta pelo lucro presumido, que é a grande maioria, e tem aqueles ainda que quando a lucratividade é reduzida em função do custo, tu opta pelo lucro real. Isso são as empresas maiores, ou cujo faturamento já não pode mais ser como lucro presumido. Então, até 48 milhões por ano, ou seja, 4 milhões por... Vai demorar para o meu programa chegar a ser lucro real. Pelo presumido. Então... Eu sou MEI aqui ainda. Tu é MEI. Nós estamos quebrados. Que bom que tu é MEI ainda. Então, o que que tu... Então, dentro dessas opções que tu tens para te enquadrar num desses regimes, a estratégia é pagar menos imposto. Tá, você já falou para muito empresário, não faça isso, e o cara fez? Já falei. E daí? Não, e muitos que chegam lá, eu digo assim, cara, eu não sei se é a tua vocação ou se o teu negócio, por algum motivo, cai fora. Não faça mais isso. Tu não vê que tu não consegue pagar nenhum imposto. Isso acabou, não existe mais espaço para esse tipo de coisa. Antigamente, até em função de que as instituições fiscalizadoras, elas eram muito mais à distância, não tinha toda essa tecnologia que tem. Né? Hoje a Receita Federal é uma das mais bem equipadas do mundo. O sistema de inteligência deles, eles enquadram o cara horizontal, vertical, perpendicular. Vai cair, se eles quiserem, tu cai. Tudo é uma fratura exposta para eles. Então, não tem mais espaço para essas aventuras de sonegação de imposto, de tentar, enfim, não pagar imposto por sonegação. Já cometeu muito erro, Plástico, como contador? Já também, não tem dúvida, já cometi. 54 anos de atividade. Não tem como não cometer, né, Plástico? Não tem, às vezes até com a melhor das intenções, mas se comete erro, sim. Como é que você faz para voltar atrás num erro de contabilidade? Às vezes causa prejuízo significativo para o cliente? Às vezes causa. Né? Normalmente, hoje em dia, os contadores, os escritórios de contabilidade, principalmente, eles têm um seguro. Exatamente por um erro, né? Tu comete um erro, às vezes um funcionário teu comete um erro, né? Então, tu paga o erro para o teu contribuinte ou para a fiscalização, se foi um erro de escrituração, e depois tu pode ser ressarcido pelo seguro. Mas isso aí não é uma coisa frequente, mas também não é uma coisa assim muito eventual. Falando em erro, quais são os erros mais comuns que os empresários cometem, Blasto? Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, na sua opinião? É o não planejamento, né? É assim, o não planejamento. Tu tem que planejar, tu não vê. As empresas grandes, elas cometem muito menos erro porque eles se planejam, eles fazem pesquisa de mercado, eles sabem tudo e mais alguma coisa sobre os seus concorrentes, então eles sabem o terreno que estão pisando. E o pequeno, o microempreendedor, normalmente, grande parte são aventureiros. Eles vão na tentativa tentando fazer alguma coisa. De ser dono de si, mas o índice daqueles que duram mais de 5 anos, não são muitos não, normalmente eles param antes dos 5 anos. Tem muito empresário grande que te procura? Você vira consultor, já conselheiro? Em alguns negócios? Não, como é que funciona? São poucos, porque é assim, ó, uma empresa de médio e grande porte, ele já tem a sua estrutura contábil dentro do estabelecimento, né? O escritório de contabilidade normalmente é para pequenas e médias empresas, né? Então quando assim, a empresa de um certo porte, ele já estrutura. Ele já tem a sua contabilidade dentro do seu estabelecimento. Eu não quero falar de contabilidade, eu quero falar de escritor, vai. Eu quero saber aqui, estou com 2 livros aqui do Plástico. São 2, quantos tem? Esse aí é o 5º e o 6º. 5º e o 6º? Vamos ver se dá para mostrar. Esse aqui parece até a Matrix, olhando de longe aqui, ó. Vamos ver aqui, esse aqui, Cova Rasa, o ajuste. E tem o resgate, Plástico Pisetti. Cada um tem a sua historinha. Esse aqui eu já lancei 4, já lancei 6 com esses 2 aqui lá no bairro da Juventude. E todo o lançamento é feito lá. E eu faço 2 por vez, não é para aparecer, não, é porque senão leva muito tempo, né? Para lançar? Tá louco. É muita incomodação? Um por ano, eu tenho mais, 6 já lançados. Mas você começou a escrever quando, Plástico? Olha, eu acho que faz sei lá, mas tenho a impressão que faz uns 8, 10 anos que eu comecei a escrever. Por que você começa a escrever? Foi um hobby? Foi uma...
Uma fuga? Foi assim, eu tenho facilidade de escrever, assim, isso é verdade, tenho bem facilidade de escrever. De criar um pensamento e vou desenvolvendo e faço um conteúdo maior. Então eu escrevi um livro e depois eu gostei, dei para algumas pessoas amigas lerem, eles gostaram também, me incentivaram. E disse, cara, continuo fazendo. E aí depois eu fiz também gosto pela coisa, fiz mais um, fiz 4. Aí alguém disse assim, cara, lá em Florianópolis tem uma editora que eles fazem parceria. Manda para lá. Aí nem fui eu que mandei, foi o cara que botou num pendrivezinho e mandou. Umas 2 semanas depois ele disse, não, que tinha interesse de fazer uma parceria comigo. Então eu editei os primeiros 4 livros lá. O que é uma parceria com uma editora? Ele meio que subsidia, ele diz assim, olha, eu te entrego 500 livros por um preço um pouco menor e 500 livros eu me dou o direito de ficar e depois ele tinha, parece, algumas livrarias, Porto Alegre, Florianópolis, parece Curitiba, então ele fica com metade Da produção. Da produção para ele. Mas depois eu fui ver, mas muito bem feito. Ele é um cara, inclusive, de renome, que não foi esses 2 ali, esses 2 não foram editados lá. Foi os 4 antes. Os 4 antes. Muito bem editados, muito bem, inclusive o prefácio foi feito por ele, sempre muito elogioso, né? Mas depois eu conversando aqui na editora da Soler, e aí fui lá e fiz um choro também, porque ninguém me patrocina. Tudo custa por mim, agora você não dá camisa para ninguém. Mas como eu sou conselheiro do bairro, né, o bairro vale a pena, né? Já há 20 anos, também foi a forma de eu me motivar. Por quê? Porque se eu escrevi, alguém tem que ler, mas para alguém tem que ler, eu precisava de um motivo especial. E aí, conversando com o pessoal do bairro, o Frank e a Silvia, né, o Frank na época era o presidente e a Silvia, e eles me incentivaram também a fazer esse lançamento lá. Então toda a venda fica para o bairro. Mas aí, como eu fui lá da Soler e fiz... Você não fica com nada? Nada. Não, isso aqui você não quer ganhar dinheiro com o livro. Você quer fazer um bem. Nada. E, como eu te disse, e não existe nenhum patrocínio. Pode observar que não tem nenhuma propaganda. Pô, cara, você não vendeu nenhum, Plá. Você é ruim de venda também. Não, eu vendo ainda. Eu vendo, mas para o bairro, né? E aí... Eu fui lá da Soler e disse, olha, eu quero fazer um pacote de 4 livros aqui para fazer um precinho bom, eu também me subsidiar. E eles também fizeram, ficou muito mais em conta do que lá no editora do que editora. Vamos falar um pouquinho disso na volta? Pois não. Pode ser? Hoje eu tenho o prazer de receber comigo ele que é contador, escritor, pescador, cronista de futebol. E mais o que eu esqueci? Cantor, né? E também eu já escrevi. Compus mais de 100 letras, né? Depois as musiquei e gravei ainda. Compositor, compositor e músico Plácido Pizzetti. Fica comigo que eu já volto aqui no programa Humanos. Voltei aqui na RTV com o programa Humanos e você já sabe. Eu, Mano Dal Ponte, sempre trago 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui no canal 19, no 53.1 da TV aberta e no 20 da NET. Se você perdeu algum programa, vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, que você vai ter acesso a todos os programas e eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje ele que é escritor, contador, pescador, cronista de futebol, músico, compositor, Plácido Pizzetti. Só isso? Tá mais do que bom, né? Tá bom demais? Tudo meio nas coxas, mas tá bom. Eu quero saber a história dos livros. Eu li um livro seu, você me deu de presente, um dos livros seus, e agora eu não me lembro, que ele era meio picante. Acho que foi Morbidez Virtual, não foi? Ele era meio picante, ele tinha umas passagens picantes, Plácido. Um pouquinho disso? Tem, eu gosto de colocar essas... Uma pitadinha? Uma pitadinha, assim, Esse livro aqui, esse aqui... O Resgate? O Resgate. Tá, vai, o Resgate. Qual é a história dele? O doutor Albino, a gente sempre toma um cafezinho ali no dela, e o doutor Albino disse, Plácido, escreve um livro sobre a afluência dos primeiros imigrantes aqui, a chegada dos primeiros imigrantes em Criciúma, dos italianos. Eu digo, doutor Albino, mas já tem tanta coisa escrita, o que é que eu vou acrescentar mais? Não, tu cria um romance dentro de
desse teu livro. Faz um romance, mas de pessoal que veio para cá. Ah, tá. Aí eu acho que uns 6 meses depois deu assim um estalo e até fiz uma homenagem para ele. Aí conto a história de uma família que veio da região dos meus ancestrais, que é lá da região do Vêneto, bem na época, até antecipa um pouco a época para poder pegar um contexto, né, da história do Brasil, com a chegada, com a guerra dos Farroupilhas, né, e insiro o meu personagem dentro da história do próprio Garibaldi. E aí a coisa se dá, em Laguna também, né? E depois, eu sempre faço isso, crio uma ficção dentro da história. E eu acho que ficou muito legal, aí antecipei um pouco a chegada dessa família para poder enquadrar nesse contexto que eu falei. E aí o que eu fiz? Eu fiz com que essa família não viesse para Criciúma, viesse lá para o Rio Caeté, em Uruçanga. E dei para... Depois, em função desse livro, eu fui convidado para fazer parte da Academia Criciumense de Letras. Hoje eu sou... Você é imortal. Imortal. Bom, imortal. Tá bom. Então, aí dei para... Eu acho tão chique falar que você é imortal da academia. É legal, eu acho. É bonito, né, Cláudio? É bonito, pra né, mim cara? me honra, cara. Isso aí é um bom título. Parece uma posição entre intelectuais, uma coisa muito bacana. Eu acho legal, acho muito bem. Eu acho bonito mesmo. Muito honrado. Então eu dei para Dona Iris, que era a presidente, na época era a presidente da academia, que fez a apresentação desse livro aí. Então conta a história dessa família, o contexto da história do Brasil. E até sugiro que tu leia. Tem umas partes interessantes? Muito legal, muito legal. Vem cá, tem alguma influência com personagens reais? Você usa alguns amigos, algumas personas que você conhece como exemplos nos seus livros? Então, sempre eu procuro, claro, assim, resguardar as proporções, mas eu sempre procuro colocar alguns que me tocam, né? que eu aproveito para colocá-los dentro da história dos meus livros. Mas você fala assim, olha, esse amigo, esse personagem aqui eu me inspirei no amigo tal. Mas eu não digo para ele. Você não fala pro cara que foi? Não, porque alguns eles iam me enforcar se eu dissesse que foram inspirados neles. Qual o livro mais complexo que você já fez, de todos os 6? Olha, mais difícil de escrever. Esse do Cova Rasa aí, esse aí inclusive eu dei para uma juíza federal fazer a apresentação também, ela que fez a apresentação. Ela até recomenda que a gente releia o livro porque é baseado em história que acontece nas melhores famílias. A gente pensa que não, que fala de 4 famílias que se davam muito bem, de um nível muito bom, desde juiz, médicos, psicólogos, por aí afora, e dentro dessas famílias aconteceram 2 crimes horríveis, e aí é assim muito suspense, muito forte, né? Então, que eu também, que me dificultou muito, porque tu tem que criar, tu não pode ser assim, tu tem que fechar, né? Tu tem que fazer com que a história vá se completando, né? Então, eu achei muito interessante, às vezes tu tem que prestar atenção, e o personagem principal, que é o vilão, que é um psicopata, eu crio o suspense até o final, para prender a atenção. Não, né? Você não vai dar spoiler aqui do teu livro. Não tem dúvida. Então, eu acho interessante também esse livro. Tá, mas as pessoas podem comprar esse livro? Pode comprar. Tem lá no bairro da Juventude. Tem lá para vender? Tem lá para vender. E também no escritório. Eu vendo muito no O escritório. pessoal vai lá e... Vendo muito até para os meus clientes. Quando eles vão fazer qualquer coisa lá, eu já um livrinho, pega dou um uma livrinho. mordida. Tá, quanto é que é? Quanto é que é R$40 cada um. 40? Você está cobrando bem, hein? Está cobrando bem. É preço de best-seller. Não, mas além de ser uma boa leitura, é para o bairro da Juventude. É a Casa Nobre. Então vale a pena. Você tem alguma meta, por exemplo, de páginas por dia? Por exemplo, eu falo, Stephen King, ele dizia, não, eu tenho que escrever 10 páginas por dia. Não. Você não tem essa meta de 10, 20, 50, uma, não interessa? Não, eu tenho mais 2 livros que já estão impressos, que inclusive, a apresentação é do Frank Robo, é outro que é meu, que ele é meu fã, ele lê todos os livros e depois faz questão até de divulgá-los. O Frank cabe um personagem inspirado nele.
ele fez a apresentação do livro que já está pronto, que vai ser lançado o ano que vem, Diário de um Sobrevivente na Sibéria. Pois é, aí eu também jogo lá dentro da Revolução Russa, 1918, por aí, 14, por aí, e insiro um personagem com toda uma história muito legal. E o outro, até o Roberto que está esperando, que é O Recomeço, que eu ainda tenho dúvidas se esse mundo vai continuar da forma como está por muito tempo na minha cabeça, porque quanto mais tecnologia, mais frágil vai se tornando. O ser humano? Tudo. Fica mais fragilidade. Hoje, os hackers conseguem entrar num reator nuclear e detoná-lo, conseguem inserir o vírus em qualquer setor de atividade e paralisar com tudo, né? Criar um vírus e destruir a humanidade. Então, eu fiz o livro O Recomeço, e como o Roberto é muito desse negócio de tecnologia. Eu dei para ele fazer a apresentação, ele adorou. E que já está pronto, que eu vou lançar esses dois o ano que vem. Tá, vamos lá. Falamos de contador, falamos de escritor. Eu quero saber de crítico e cronista esportivo, vai. Você é um comentarista esportivo? Eu não sei muito por que eles me convidam para ser comentarista esportivo. Eu acho que é porque você briga com os outros, Plástico. Você tem opiniões fortes, você é um cara que... Mas tu também tens. Eu tenho não, é assim, ó... Eu também, você acha? Não, é assim, a única diferença é que tu nunca perde o humor. Mas você fica bravo, mas tu dá na canela. Mas você fica bravo. Eu já perco o humor, às vezes, antes de começar a falar. Então, essa é a diferença. Mas tu também é um crítico forte. E às vezes, os caras usam muito esse negócio do achismo, do tal, e que tenta argumentar com algumas justificativas que não tem nada a ver. Coisas e aí, fantasiosas, mundos lúdicos, é isso. O futebol tem muito disso. Mas é interessante que o pessoal todo ele me convida para do esporte, tanto lá na Som Maior, quanto aqui, no programa do Coutinho Meio-Dia. Você vem aqui, você bate um papo? À noite, no programa dele, às segundas-feiras, às 10 horas, então de vez em quando eles estão me convidando para participar. Essa vida, por exemplo, de comentarista, quando você dá opinião, não atrapalha a sua vida profissional? Em algum momento o pessoal falou assim, você fala muita besteira, não gosta dos teus comentários, você briga muito. Já aconteceu ou não? Não, claro que já. Tu quer ver tu queres ver quando porque eles sabem, eles me provocam, né? Não me lembro quem foi. O pessoal manda para você. Eu acho que foi o Nassif que provocou, porque eu sou ateu, por convicção, mas ateu bem resolvido. E aí, eu não sei que eles pediram opinião, me provocaram, e eu disse, nossa. No outro dia foi o Beto, que era do tempo que era o Beto, que era o dono do Radar Rádio, ele disse assim, que tinha 116 e-mail criticando que... Metendo pau no Plástico? Metendo pau em mim. Aí, era quem estava lá, era o Denis, da outra passagem pelo Denis. Aí o Denis disse assim, 116, ou para as duas nós vamos falar só de ateu, porque olha só a audiência. Nós queremos 400 agora, esse. Então eu sou assim, né? Mas já falou muita besteira, Plástico? Assim, de falar demais, assim, me passei? Já. Já, nessa... Várias vezes, porque eu me empolgo, né? Aí começo a falar, me acho o dono da verdade, e aí de vez em quando eu recebo uma dos ouvintes. Algum comentário teu já chegou, por exemplo, no Criciúma Esporte Clube, e o pessoal já mudou alguma coisa por um comentário teu? Acho até que já. Veja bem, o Beto Zilli, o advogado é meu amigo, meu cliente e meu primo. E às vezes, quando eu critico muito, ele cai de pau em cima de mim. Ele liga. Então ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Aí que está, ele está ouvindo seu corneta, seu não sei o quê, mas eu já notei que algumas vezes, algumas atitudes lá, claro, eu também não quero dizer que foi em função disso aí, mas algumas atitudes, eu vejo, eu acho que eles me ouviram. Eu penso dessa forma. Então, se eles fazem porque às vezes eu falei um pouco demais, dei uma cacetada, não sei, mas algumas vezes eu noto que eles mudam alguns comportamentos. Você acha que tem demais de contabilidade, de escrever livro ou de futebol? Eu entendo um pouquinho. Então, aqui, em tudo eu sou meio que autodidata. Assim, eu não especializei em tudo, mas o que eu faço muito de uma forma espontânea, aquilo que eu sinto. Eu não sou assim de ficar puxando o saco de ninguém e nem querendo fazer média, né? Mas muita gente também, por outro lado, diz assim, pá, cara, o teu comentário é bom, olha, legal. Verdadeiro. Às vezes, coisa importante, principalmente lá pela Som Maior, pela voz, né? Ah, tu é que é o cara. Eu tive uma audiência, o doutor, o juiz, o doutor
Meu Deus, Dr. Pedro Aljor. Você estava na audiência com ele? Eu fui na audiência, como testemunha. Aí eu vi que quando eu cheguei, a menina que pediu ali a coisa, ela meio fez um sorrisozinho, eu digo, ai, 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 vai sobrar para mim. Doutor Pedro já veio aqui falar de rock. Pois é. De rock. Então, aí o doutor Pedro foi à sala dele, daqui a pouco voltou e disse, o senhor que é o senhor Plácido? Nossa, eu vi, deu um frio na espinha. Agora vai. Aí ele disse assim, olha, eu lhe conheço, só agora que lhe conheço pessoalmente. E aí entrou na conversa, que ele disse que ele era o secador do Criciúma. Eu disse, não, o senhor é o secador do Criciúma. Acho que ele era torcedor do Avaí, se não me engano, do Figueirense. E o papo, todo mundo ali nervoso, tenso, e nós dois no maior papo sobre o Criciúma, que estava mal. Ele era mais crítico do Criciúma do que eu. E no fim, ele deu uma olhadinha e disse assim, não, tu está dispensado como testemunha. Então, provavelmente porque eu não teria muita interferência, seria certo irrelevante a minha presença ali. Mas interessante, até ele disse assim, tu sabes que eu quando venho para cá, eu fico no estacionamento aguardando até o final do programa Sou Maior. Então tu vê a audiência que tem e a gente, por outro lado, faz com que a gente tenha responsabilidade. Bem né? maior, né, Plácido? Cuidado no que diz. Então, eu não cuido muito, Plácido. Não, mas sabe o que é? É que o teu programa é para isso aí, eu não né? cuido, às vezes eu me passo também, você sabe. Mas eu acho que mas é por isso que tu também, a audiência de vocês é espetacular. Olha, outro dia eu conversando com o Lessa, nem ele esperava tanta audiência do programa da vez. No início, muito feliz. Mas realmente vocês consolidaram. Muito né? feliz. Quero te agradecer aqui nesse programa, porque desde o começo você sempre foi um crítico, né, das coisas boas e das coisas ruins do avesso. Né, e dessa minha vinda para a TV também, você sempre foi um apoiador. Te agradeço demais. Olha, demais mesmo. Eu aqui agradeço de poder contribuir dessa forma. Mas deixa eu só, se tiver um segundo. Ontem eu ouvi. Já passamos, já. Pode falar agora. Tá. Já estourou ao mesmo tempo? Pode falar. Ontem eu ouvi praticamente na íntegra a tua entrevista com aquela maluca, beleza, a Ana Campaiolo. Cara, olha, mas deu um banho, eu fiquei fã dela, eu não sabia. Ela vai vir aqui, ela tem que vir aqui. Não, mas para ela tu tens que deixar 2 programas. Umas 3 horas. Ela não para de falar. Não, e a argumentação que ela tem, presença de espírito, ela não gagueja, aquele flui. Olha, aí depois eu fui lá no bairro, porque ontem eu consegui ir para o bairro através do imposto de renda, olha só a coisa boa. Do incentivo fiscal, R$107 mil. Até estava um cheque, tá, um plástico, e eu acho que tem que vai sair no jornal. Então eu estava dizendo para a Silvia e para mais 2 gurias dessa Ana, elas quiseram me matar, me chamaram de imbecil, e aí eu provoquei, né? Mas aquela guria é um espetáculo. Eu acho que ela valoriza as mulheres. Né? É isso? Eu acho que ela valoriza as mulheres. Eu acho que esse programa foi muito bom. Acabou, meu bruxo, não dá tempo para mais nada. Tá bom. Muito obrigado pela presença. O pessoal discuta na Sou Maior. Como é que é? Todos os dias, toda semana? Como é que você faz? Debate aberto? Como é que eu vou lá? Não. Quando? Que dia que você está no debate aberto? Assim, normalmente, 1 ou 2 vezes por semana. 1 vez por semana. Às vezes na segunda, às vezes na terça, às vezes na quarta, às vezes na sexta. Não tem assim um dia definido, né? É a Luana que liga. Então faz o seguinte, vai lá no teu escritório ou no Bairro da Juventude, compra o livro do Plástico, você está ajudando o Bairro da Juventude, e aí você vai ter o cara como escritor e como amigo. Fechou? Fechou. Autografado e tudo ainda? Autografado e tudo. Quero agradecer, os meus vieram autografados aqui. Sabe que eu sempre quis fazer isso, né? Igual o Jô, assim, pegar o livro, mostrar, eu acho chique. Então, que legal. Fechou? Fechou. Meu tá aqui, muito obrigado, Plácido Pizzetti. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, sempre 2 entrevistas inéditas toda noite aqui na RTV. E não esqueça de uma coisa, fazendo muitas coisas, bem ou não, somos todos humanos.